Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre taxa de juros e nós vamos falar principalmente sobre dois tipos de taxas, que é a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva. A taxa nominal ela é uma taxa de referência, né? Então ela é chamada também de taxa referencial, em que os juros são capitalizados, né? Ou seja, incorporados ao principal, mais de uma vez no período a que a taxa se refere. É a taxa que vem declarada normalmente nos contratos de financiamento e também chamada de taxa cotada. De um tempo para cá isso tem mudado porque é obrigatório agora ter a taxa efetiva também nos contratos de financiamento, né? Mas até um tempo vinha marcada apenas a taxa chamada taxa nominal. Por exemplo, nos contratos de financiamento, né, do Sistema Nacional de Habitação, dos contratos da Caixa, vinha marcada a taxa ao ano. Por exemplo, aqui 12% ao ano. Só que a gente paga mensalmente, né? Então os juros são capitalizados mensalmente, ou seja, calculado mensalmente, né, nesse sistema de financiamento. Então hoje em dia já é obrigado a vir também, além da taxa nominal, a taxa chamada de taxa efetiva, ou seja, aquilo que realmente o banco está cobrando de juros do cliente. Outros exemplos que nós temos aqui é de 12,5% ao ano capitalizados semestralmente. Então observe que a taxa ela está anual e é capitalizada aqui semestralmente, significa que ela é capitalizada 6 vezes dentro desse período. Aliás, 2 vezes dentro desse período, né? Já que ela é semestral e o ano tem 2 semestres. 14% ao semestre capitalizados mensalmente. Bom, se ela é 14% ao semestre e é capitalizada mensalmente, então ela vai ser capitalizada 6 vezes desse período. Então, juros sobre juros, né, durante o período aí de 6 meses. 3,5% ao trimestre capitalizados mensalmente. Então, se ao trimestre, então ela vai ser capitalizada 3 vezes, porque ela está sendo capitalizada mensalmente. Então a taxa nominal normalmente, né, ela é capitalizada aí dentro de apenas um período. Por exemplo, se ela é uma taxa anual, então ela vai ser calculada para o período de um ano. Só que no caso isso de fato não acontece, porque ela é capitalizada mensalmente. Então a gente precisa aprender a transformar essa taxa nominal em taxa efetiva. Antes da gente aprender a fazer essa transformação, vamos dar uma olhada na taxa efetiva. A taxa de juros efetiva é a taxa que é cobrada aí por período de capitalização, né? Então, como a gente viu, a taxa nominal ela é anunciada normalmente ao ano, só que ela vai ser capitalizada mensalmente. Então, dentro do período de um ano, ela vai ser calculada ou capitalizada, né, incorporada aí no principal, né, que é o capital, 12 vezes. Então nós temos, por exemplo, aqui 12% ao mês, capitalizado mensalmente, e isso significa, né, que é apenas dentro de um período. Então 12% ao mês, capitalizado mensalmente, ou seja, a taxa ela é por período de capitalização. 47,7% ao trimestre, capitalizados trimestralmente, ou seja, dentro de um período que é o próprio trimestre. Então aqui é redundante, né, a gente falar 12% ao mês capitalizado mensalmente. Então a gente diz apenas que a taxa, né, de juros é de 12% ao mês, ou de 47% ao trimestre, ou de 189% ao ano. Então daí não precisa dizer qual é o período de capitalização, já que a taxa ela é efetiva e cobrada dentro desse período. A taxa nominal que a gente viu anteriormente, que é a taxa declarada ou cotada, né, ela não incorpora assim, capitalizações, então sendo necessário que a gente calcule a taxa efetiva equivalente, né, quando pretendemos efetuar os cálculos aqui e as comparações no regime de juros compostos. E a taxa efetiva ela pressupõe a incidência de juros apenas uma vez em cada período a que se refere. Então, se são 12% ao mês, ela é capitalizada no período de um mês. É claro, aí vai depender do período que você faz o financiamento, mas se eu digo 12% ao mês, ela é capitalizada dentro desse período de um mês, 12%.
no próximo mês mais 12% e assim por diante, dependendo do prazo do financiamento, né? Vamos ver como que a gente faz, né, para a gente transformar essa taxa nominal em taxa efetiva. Então, nós temos aqui o cálculo da taxa efetiva a partir da taxa nominal. Então, nós temos aqui uma formulazinha que a gente utiliza para fazer essa transformação, né? A gente tem a taxa aqui que é o I, essa taxa que a gente está chamando de I aqui é a taxa que nós vamos considerar como uma taxa efetiva. E o J é a taxa que nós vamos chamar aqui de taxa nominal. Então aqui para eu calcular eu tenho I é igual a J dividido por K. I é a taxa efetiva, J é a taxa nominal e o K é o período de capitalização, ou seja, a quantidade de capitalizações que eu terei dentro desse período a que a taxa nominal se refere, né? Então, o J, vamos escrever aqui. O J é a taxa nominal. Taxa nominal. E o K é a quantidade de capitalizações que teremos dentro desse período, né? Então, por exemplo, aí eu tenho uma taxa nominal aqui de 24% ao ano, capitalizada trimestralmente. Ó, veja bem que ela está ao ano e é capitalizada trimestralmente. Então, ela vai ser capitalizada dentro desse período de um ano 4 vezes. Então, aqui nós vamos ter que dividir pela frequência de capitalizações e a taxa resultante será, então, a taxa efetiva trimestral. Então, 24% ao ano. Então, colocando aqui na formulazinha que nós temos, então a taxa trimestral é J dividido por K, onde J é taxa nominal e o K é o número de capitalizações que ocorrem dentro do período aqui, que é de um ano. 24% dividido por 4, que vai dar 6% ao trimestre. Bom, então eu já descobri que a taxa efetiva, né, que está sendo cobrada aqui, ela é de 6% ao trimestre, que equivale a quantos por cento no período de um ano, né? Nesse período de um ano aqui do financiamento, enfim, né? No período da taxa que é anual. Então, geralmente, a gente quando divide aqui, dá 6%, então fica 0,06. Aí acrescentamos 1, que é para multiplicar por 1,06, que a gente já viu que multiplicar por 1,06 significa aumentar 6%, né? E aí nós vamos ter que capitalizar isso por 4 vezes, né? Que nós temos aqui 4 trimestres no ano. E na juros compostos, né, a gente não multiplica por 4, a gente eleva. Então a gente faz juros sobre juros. Então nós vamos ter 1,06 elevado à quarta potência e 1,06 elevado à quarta potência, isso dá 1,26247, a gente vai arredondar aqui para duas casas, 1,265, né? E aí, como eu quero saber qual é essa taxa, então lembrando que eu tenho 1 que eu acrescentei aqui no início, eu vou tirar esse 1, então vai ficar 0,2625, que em porcentagem é 26,25. Então observe que eu elevei a quarta, são 4 capitalizações, porque são 4 trimestres dentro desse período da taxa que é um período anual. Então significa que eu tenho 26,25% ao ano. Então uma taxa que foi anunciada no mercado, né, 24% ao ano, na realidade, se ela for trimestral, ela vai dar uma taxa anual de 26,25%, já que ao trimestre ela é de 6%, então eu tenho que elevar a quarta potência para capitalizar 4 vezes, né? Juros sobre juros. Tá? E aí nós temos então
já que nós fizemos essa conta, né, esse cálculo aqui, do modo lógico aqui, nós temos uma fórmula também que permite calcular a taxa efetiva, independente aí do período. E nesse caso, nós vamos calcular a trimestral, que foi calculada nesse exemplo. Então, finalmente, aqui aplicando o processo de capitalização composta, né, pode-se calcular a taxa efetiva anual, equivalente a uma taxa nominal, capitalizada trimestralmente. Nesse caso, observe que aqui, quando eu fiz o J dividido por K deu 6%, eu escrevi 0,06 e acrescentei 1. Então, aqui na fórmula, nós temos o 1 acrescentado aqui. E mais J dividido por K, elevado a K vezes M. Bom, K é o número de capitalizações que ocorrem. O M é o período da taxa, que se refere à taxa, que no caso ela é o ano, portanto, no período de um ano. Então, o K, número de capitalizações, que são 4, né, porque é trimestral, e o M é 1, que é um ano apenas. Então, se a gente pegar agora aqui e fizer as substituições dos valores do nosso exemplo que nós temos, nós vamos ter o seguinte. Abriu parênteses, 1 mais a taxa, 24%, então é 0,24, dividido por 4 capitalizações, que é o K, elevado a K, que é 4 vezes 1, porque eu quero saber o anual, né? Então é um período de um ano. Isso será igual a... Bom, faço a divisão aqui do 0,24 por 4 dá 0,6, portanto dá 1,06 elevado então à quarta potência. 1,06 elevado à quarta potência, aqui na fórmula ficou faltando o menos 1, deixa eu arrumar aqui, né, antes de concluir. Então vamos apagar aqui um pouquinho só para dar espaço. Então nós temos aqui menos 1 da fórmula, que é esse aqui. Tá? Então menos 1 aqui também, e aí é fazer o cálculo. 1,06 elevado à quarta potência dá 1,2625, aí menos 1, então dá 0,2625, e isso equivale a 26,25% ao ano. Então nós temos uma taxa que foi dada, que era uma taxa nominal de 4%, e que efetivamente o quanto eu vou pagar ao ano é 26,25%. Muito bem, esse é um exemplo de como transformar a taxa nominal para uma taxa efetiva. Aí vamos para a próxima parte aqui. Na próxima parte eu tenho aqui uma tabela, aliás, eu tenho um outro exemplo aqui, que mostra 3 taxas diferentes em 3 bancos diferentes. Então veja aqui, né, suponho aqui que nós temos a taxa no banco A, 15% ao ano, capitalizada diariamente. Nós temos a taxa no banco B de 15,5% ao ano, capitalizada trimestralmente. Então, o primeiro capitalizado diariamente, o segundo capitalizado trimestralmente, e o banco C, 16%, capitalizada anualmente. Observe que essa 16% ao ano capitalizada anualmente, ela vai ser capitalizada uma vez só. Ou seja, a própria taxa nominal que foi dada, 16% ao ano, ela já será a taxa efetiva. Mas vamos calcular aqui para a gente entender. Qual dessas taxas será a melhor, caso você esteja pensando em fazer uma aplicação financeira? Então, para começar, a gente vai calcular aí a taxa efetiva em cada banco. Então, do banco A, aí eu já deixei as fórmulas aqui, eu quero calcular a taxa anual. Então, eu vou ter 1 mais o J é 15%, no caso do banco A, então 0,15. Capitalizado diariamente, a taxa anual, então diariamente, nós vamos usar aqui o ano
comercial, então 360 dias, elevado a K, 360. Observe que eu não preciso multiplicar por 1 aqui em cima, né? Não preciso multiplicar por M, porque eu quero a taxa anual, taxa efetiva anual, e que foi dada, né, a taxa nominal ao ano também. Então, eu não preciso multiplicar por 1 ali em cima, já que é no período de um ano. E menos 1 aqui, que é da fórmula. Tá? Então, essa fórmula, substituindo os valores, aí agora é fazer os cálculos. Fazendo os cálculos, né, dividindo 0,15 por 360 e somando o inteiro e elevando a 360, isso vai dar aproximadamente 1,1618. Aí tiro um inteiro, isso dá 0,1618, que é equivalente a 16,18%, né? Como aqui nós elevamos a 360, então a gente capitalizou aqui 360 vezes, né? Então, no período de um ano, então ao ano. Então, nós temos a taxa nominal de 15% ao ano, como ela é capitalizada diariamente, então a taxa efetiva vai ser de 16,18% ao ano. No banco B, é 15,5% ao ano, capitalizada trimestralmente. Bom, trimestre, então, no caso, o ano, temos 4 trimestres. Então, vamos lá na fórmula. Então, a gente vai ter 1 mais 15,5%. Então, dividindo isso por 100, 0,155 dividido por 4, que são 4 trimestres, elevado a 4, que é o K. É o número de capitalizações que ocorre no período de um ano aqui. Menos 1 da fórmula. Aí, resolvendo essa potência, então divide primeiro, soma 1 e eleva isso à quarta. Isso vai dar 1,1642. Aí tiramos 1 inteiro e vai ficar 0,1642, que é 16,42% ao ano. Então, no segundo banco, a taxa de 15,5%, capitalizada trimestralmente, representa aí uma taxa de 16,42%. E no caso aqui do banco C, então vamos lá. Substituindo, vamos ter 1 mais a taxa de 16%, 0,16. Como ela é capitalizada anualmente, então vamos dividir por 1, né? Um ano mesmo, menos 1. E aí, fazendo essa conta, a gente vai ver que vai dar 1,16 menos 1 inteiro. Isso dá 0,16, ou seja, continuou na mesma, né? 16% ao ano. Por que essa não muda? Porque ela é 16% ao ano, capitalizada anualmente, ou seja, capitalizada apenas uma vez nesse período de um ano, né? Então, nesse caso, qual, né, dessas taxas será a melhor caso você esteja pensando em fazer aí uma aplicação financeira? Aparentemente, quando nós lemos aqui no início, aparentemente a maior taxa é 16% ao ano. Porém, a maior taxa é a do banco B, que é 16,42% ao ano, né? Então, para a gente escolher uma aplicação aqui, o ideal é escolher o banco B, que o rendimento vai ser maior. E aí, uma última tabela para a gente entender esse processo de transformação aqui. Vamos mudar aqui a página. Então, nessa última página, eu tenho uma tabela. E aí, essa tabela eu vou fazer o seguinte. Então, para diversas frequências aqui das capitalizações da taxa nominal, vamos calcular os montantes e as taxas efetivas, né? Para um capital aqui de R$100. Então, vamos lá, vamos ver se cabe aqui. Então, nós temos que calcular aqui no período de 2 anos. Então, nosso M vale 2. Ok. A taxa nominal é de 10% ao ano. Capitalização anual.
Se ela é anual, então significa que o nosso K aqui vai ser igual a 1. Então, K igual a 1. Ela vai ser capitalizada apenas uma vez. Semestral, 2 vezes. Então, K igual a 2. Mensal, nesse caso, então, o K igual a 12, porque são 12 meses no ano. E diariamente, então, o K vai ser igual a 360. Então, qual será o montante? Então, substituindo na fórmula, a gente vai calcular o S. Vamos lá, substituindo o P, que é o capital, que é 100, vezes 1, mais a taxa, né? O J, que é a taxa nominal, 10%. Então, vai ficar 0,10 ou 0,1, tanto faz, dividido por K, que é o número de capitalizações, que é 1, elevado a K vezes M. O K vale 1 mesmo e o M vale 2. Aí, efetuando os cálculos aqui, então, eu começo 0,1 dividido por 1, mais 1 inteiro, elevo ao quadrado e multiplico isso por 100. Isso vai dar 121, que é o montante. Bom, semestral. Então, cai 2. Então, 100. Então, o processo aqui é só de substituir na fórmula. Então, a taxa 0,1, que é o 10%, é capitalizada 2 vezes. Então, K é 2 elevado a 2 vezes 2. Né? E observando que a gente está usando o vezes 2 aqui, porque é o M, né? O M2, porque foi dado aqui um período de 2 anos da aplicação. Aí, efetuando o cálculo, vai dar 121,55. Mensalmente. Bom, mensalmente está de vermelho aqui, porque mensalmente é a que é a mais utilizada, né? Então, a taxa é anunciada anual e capitalizada mensalmente. Normalmente é o que mais se utiliza. Então, 100 vezes 1 mais a taxa que é 0,1, que é 10%, dividido por 12 elevado a 12 vezes 2, que são os 24 meses, né? 2 anos aqui. E aí, fazendo a conta, então começo aqui pela divisão, somo um inteiro, elevo a 24 vezes 100, isso dá 122,04. E capitalizada diariamente, então vai ser 100 vezes 1 mais 0,1 dividido por 360 elevado a 360 vezes 2. Né? São 720 dias, 2 anos. Isso dá 122,14. Então, observe aqui, quanto mais capitalizações houverem dentro desse período de 2 anos, maior vai ser o montante. Tá? E aí vamos calcular a taxa efetiva ao ano, que foi o que a gente fez no slide anterior. Então, a taxa efetiva ao ano, usando a fórmula aqui, vai ser 1 mais J é a taxa nominal, então 0,1, que é o 10%, está aqui, dividido pelo K, que é 1 elevado a 1 menos 1. Então, nesse caso aqui, fazendo os cálculos, isso vai dar 0,1, ou seja, vai dar 10% mesmo. Taxa ao ano. No segundo semestre, então K igual a 2, então vai ficar 1 mais 0,1 dividido por 2 elevado a 2 menos 1. Aqui a gente não está multiplicando por 2, né? Elevou a 1 primeiro, elevando por 2 aqui, porque não tem aqui, ó, não tem multiplicando por M não, tá? Porque a gente está calculando ela anual, ou seja, um período de 1 ano mesmo. Efetuando os cálculos aqui, menos 1, isso vai dar 0,1025, então multiplicando isso por 100, em porcentagem fica 10,25% ao ano. K igual a 12, então 1 mais 0,1 dividido por 12 elevado a 12 menos 1, que dá 10,47% ao ano. E para finalizar aqui, 1 mais 0,1 dividido por 360 elevado a 360 menos 1.
Isso dá 10,52% ao ano. Então, observe que quanto maior for o K, né, maior número de capitalizações, maior vai ser a minha taxa efetiva anual aqui quando eu transformo da nominal para a anual. Tá? Então está escrito aqui. Ó. Podemos observar que o montante aumenta à medida que a frequência das capitalizações da taxa nominal cresce. Igualmente, quanto maior for esta frequência, maior será a taxa efetiva implícita. Conforme aumentou o valor do K, aumenta aqui o montante e aumenta também a taxa. Né? E lembrando que a mais utilizada, a mais comum, é a taxa nominal ao ano, passada para a taxa efetiva mensal. Tá? Espero que com isso eu tenha conseguido ajudar vocês. Então façam os exercícios e tenham aí uma boa semana.